Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks. Eu sou a Camila Smile e esse é o seu podcast de bem-estar que conecta corpo, mente e espírito. Hoje nós receberemos a presença ilustre dela, que é doutora, tem o nome do meu pai, o signo do meu pai, mas ela é uma moça. Deu para entender? Mais ou menos, eu vou explicar para vocês mais um pouquinho. Vamos lá. Ela é nutricionista com certificação internacional em psiquiatria nutricional. Olha que interessante. Ela é especialista em saúde mental, saúde da mulher e nutrição bariátrica. Ah, mas Camila, o que tem a ver nutrição com saúde mental? Espera que tem programa para você. Ela é palestrante, professora, autora do livro Diabetes na Infância e é reconhecida por unir ciência, sensibilidade e espiritualidade. Ela é referência em conectar alimentação com saúde emocional e equilíbrio integral. Já impactou milhares de pessoas com participações em vários podcasts, porém neste aqui vai ser muito melhor. E ela inspira profissionais e pacientes a enxergarem a nutrição como ferramenta de transformação da vida. Seja muito bem-vinda, doutora Lilian Francisco! Muito obrigada, eu que agradeço o convite e assim, a importância da gente poder passar a informação dessa profissão que impacta a vida de todo mundo, né? Todo mundo come, então todo mundo precisa da nutrição. E todo mundo precisa de informação nutricional. Eu tenho uma nutricionista que me acompanha e antes dela me acompanhar, eu sempre falava para os médicos de forma geral, falavam, poxa, né, vai atrás de um nutricionista. Eu falava, mas gente, eu sei fazer dieta. Nutricionista vai falar a mesma coisa de sempre, que eu já sei que eu tenho que comer pouco, que eu tenho que comer de 3 horas. Essa foi uma das mordidas de língua maiores que eu tive com relação ao pré-julgamento. Mas é um preconceito mesmo. Exatamente, porque eu entendi depois que a doutora Ju entrou na minha vida o quão é importante a alimentação, quão é importante a alimentação consciente e o quão a alimentação influencia várias áreas da nossa vida, não só o nosso estômago, a nossa fome e o nosso peso. Exatamente, porque as pessoas elas ficam sempre com o critério, né, de que ir a uma consulta nutricional significa você iniciar uma fase de perfeição. Ou de dieta. Você sabe o que quer dizer a palavra dieta? Não, conta pra gente agora. Então, quando a gente olha no dicionário, né, dieta quer dizer o ato de se alimentar. A gente não está dizendo que é simplesmente para fechar a boca, passar fome e restrição. Significa que você tem uma alimentação. Então, quando a gente escuta assim, eu estou de dieta, você está de dieta desde que você nasceu e começou a sua primeira alimentação, que seria o leite materno ou um leite mesmo que foi suplementado. Então, na verdade, existem tipos de dietas diferentes para tratamentos diferentes. Então, quando você busca uma consulta nutricional, você chega passando o seu objetivo. Eu vim aqui porque eu quero ter qualidade de vida. Ou eu vim aqui porque eu quero melhorar a minha mente, a minha memória, porque eu estou estudando para um concurso público e eu preciso turbinar meu cérebro. Ou eu estou aqui porque eu estou com uma determinada doença e eu preciso tratar. Então, a nutrição ela pode atingir várias áreas. E, assim como você hoje tem essa noção da nutrição, né? A nutrição cresceu muito. Então, eu que sou formada aí há quase 25 anos, lá naquela época só tinha uma área, era nutrição clínica, era nutrição na área de produção, que é mais a parte de cozinha, o hospital, e acabou. Hoje você vê que a gente tem as sub-áreas, né, as especializações. Isso é ótimo, porque nós estamos avançando nos estudos, na tecnologia e principalmente no interesse das pessoas com relação a isso. Acho que hoje a gente vive num mundo muito acelerado, com muitas informações que realmente a gente pode absorver, mas em contrapartida a nossa necessidade individual por caber nesse mundo tem aumentado. Então, muitas pessoas têm buscado entender a realidade de cada um dos papéis, dos profissionais, enfim. Isso eu vejo até no consultório, porque anos atrás, quando eu recebi um paciente, ele simplesmente chegava ali querendo saber o que ele precisava fazer. E quando eu ia explicar o porquê, olha, eu estou lhe passando essa prescrição por tal objetivo, por tal necessidade. Não, Lilian,
só me dá que eu vou fazer. Hoje o paciente, ele discute a informação, ele quer entrar naquele mundo. Por que eu não posso tomar isso? Por que eu posso suplementar aquilo? Ah, porque eu escutei sobre tal assunto. Então isso é muito bom. O paciente às vezes tem vergonha de falar isso pra gente. E também hoje a gente tem muita informação nutricional também. Eu acho que isso também gera um pouco de interesse a mais do que o próprio bem-estar em resultado do acompanhamento médico, né? Isso mudou, né, ao longo dos anos. Antes a gente tinha uma procura muito, posso te dizer que 90% por estética, era o que a gente recebia no consultório, e hoje eu posso te falar ao contrário, que eu acho que 90% é saúde, 10% é associada à saúde à estética. Maravilhoso. É diferente. Isso é sinal de que as pessoas realmente entendem que a estética é uma consequência de uma boa saúde. Eu sempre falo, é o brinde da saúde. Perfeito. Então, se a gente cuida da saúde, a estética vem. Então, se eu quero melhorar um cabelo, uma pele, uma unha, uma disposição, eu preciso ter saúde para todo o corpo funcionar. Perfeito. Inclusive, já quero trazer você para um tema que é minha paixão. Eu sou uma pessoa sedenta por autoconhecimento, eu sou uma pessoa que sempre fui muito ansiosa. Hoje eu tenho 42 anos, então trabalhei muito para hoje não ser tão agitada, tão ansiosa como eu sempre fui. E eu só encontrei isso trabalhando a mente, né? Hoje é um tema que, graças ao meu bom Deus, é falado de uma forma mais delicada, não Mais tão aberta. agressiva. Não, porque antes problema mental era sinônimo de loucura. Era um tabu. Então eu acho que hoje as pessoas entendem que as questões mentais são mais amplas, não são tão restritivas, porque louco tem que ficar no hospício com não é? Antigamente era assim. Eu digo até mesmo por mim, que tenho TDAH, e eu resisti anos de tomar remédio, porque eu falava, eu não quero tomar um remédio de tarja preta porque eu não sou louca. Então, esse tabu quebrou nas minhas crenças, graças a Deus. Hoje eu me medico, sou uma pessoa muito melhor, mas independente disso, eu sei que comer bem influencia na saúde mental de uma forma muito grande. Então, eu queria trazer esse primeiro ponto, por mais que a gente já tenha falado aí 15 minutos sem entrar no tema, eu queria trazer esse ponto, queria saber de você o que é a nutrição dentro da saúde mental. Então, assim, nos últimos anos, foi o que você acabou de falar, né, que saiu um pouco esse tabu e o cuidado do estudo da nutrição, ele começou a entrar muito nesse critério com o avanço da modernidade, com a mudança da qualidade da alimentação, que hoje a gente tem mais produtos industrializados, alguns com qualidade, mas a maioria com muitos ingredientes artificiais. Então, quando a gente escuta assim, poxa, Lília, mas antigamente ninguém falava disso. Ninguém falava porque não havia necessidade. A alimentação ela tinha um outro tipo de qualidade. Então, o estudo da saúde mental, ele começou primeiro nesse ponto, associado ao que entra pela boca e vai chegar lá no intestino, que é onde realmente tem a absorção final de tudo, né, que entra pela boca, e é lá no intestino que a gente tem a produção dos neurotransmissores. Então, quando a gente começa a falar em psiquiatria nutricional, é justamente isso. O que eu posso fazer dentro da alimentação, da absorção intestinal, para ter uma melhora da produção desses neurotransmissores e fazer um efeito, vou dizer uma palavra assim, mais turbinado do seu cérebro. Então, na questão do TDAH, que também quase ninguém falava, a gente tem ativos específicos que quando a gente não consegue pela alimentação, a gente tira pela suplementação para a gente poder fazer um efeito melhor. Então, não significa que eu vou curar um TDAH com a nutrição, mas que eu posso ajudar no tratamento, seja aquele paciente que não precisa da medicação, mas tem pacientes que já precisam. Então, hoje eu atuo numa equipe que a gente fala que é interdisciplinar, que é uma equipe de psiquiatria, então eu trabalho junto a psiquiatras, a psicólogos e eu como nutricionista. Então, assim, é encantador poder ver como é que isso evoluiu. Hoje eu trabalho na equipe da doutora Ana Beatriz Barbosa, que traz para a gente assim, muito conhecimento em relação à psiquiatria. Eu acho que ela também desmistificou muito sobre o assunto, dessa questão de que quem só vai para psiquiatra é que tem algum
algum problema mental grave, e na verdade não é. Você tem transtorno de ansiedade generalizada, você tem um TDAH, você tem uma depressão, você tem transtorno alimentar, tudo isso é tratado nessa área da psiquiatria nutricional. Você falou de comida, eu fiquei com fome. Você almoçou? Almocei. Nutricionista com a bonitinha. Ah, é. Eu também almocei, mas eu vou te falar que eu comi uma coisa que... Depois eu vou te contar, você vai brigar comigo. Mas agora a gente vai chamar o nosso patrocinador mais gostoso de todos. É o nosso parceiro maravilhoso, que é cúrcuma. Cúrcuma é aquela comidinha com gostinho de casa, gostinho de comida de mãe, sabe? Só que é congelada. É preparada sem conservantes, sem nada. É comidinha com gostinho de casa, tempero natural, comidinha boa. Você tem essa embalagem que é uma embalagem que pode ser preparada tanto no banho-maria como no micro-ondas. Você tem vários kits muito legais e com precinhos assim. Tioca, vou te dar um exemplo. Tem um kit que é uma muqueca de palmito com farofa de coco Nossa, e arroz. que delícia. Quanto você acha que custa um kit desse? Então, porque com qualidade, ingredientes naturais, Sem conservantes. sem aditivos. Posso dizer assim, pelo preço que eu sou do Rio de Janeiro, que um prato desse congelado de qualidade lá no Rio, a gente teria uns R$ 48 ali. Tá preparada para cair para trás? Um kit desse na cúrcuma, R$ 26. Isso mesmo. Fantástico. Quero convidar você que ainda não conhece cúrcuma a passar o seu celular neste QR Code que está aqui, ó, e conheça mais. Lembrando que tem, além dos kits, além dos pratos separados, também tem para sua festa. Se você quiser quitutes para sua festinha, cúrcuma tem. Quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto também. Palmas para o nosso patrocinador gostoso do Smile Talk. Bom, Lili, então já que a gente estava falando de comida, eu quero saber de você qual que é o tipo de alimento que traz mais desequilíbrio para a nossa área emocional. Existe alimento que causa ansiedade? Qual o caminho que ele faz para gerar essa ansiedade? Existe momentos de comer alguns para facilitar, horários para comer outros para melhorar? Conta um pouquinho disso pra gente. Então, acho que o alimento top que pode ter um desequilíbrio para a parte mental seria o açúcar. Não estou dizendo que temos uma proibição de comer açúcar, porque é uma delícia, vamos falar a verdade. A questão é a frequência e a quantidade. Então, isso não significa que você não possa, um dia da semana, você quis comer um brigadeiro de sobremesa. Você não comeu 5 brigadeiros, à tarde pegou uma barra de chocolate e de noite, para piorar a situação, é o pior horário para a gente consumir o açúcar e normalmente é o horário em que as pessoas buscam mais, porque é a hora do relaxamento. Eu já cumpri todo o meu dia, eu mereço. Essa é a frase sempre da noite. E o açúcar traz também essa sensação de tranquilidade. Parece que você come um docinho antes de dormir e você fica mais leve, a impressão. É mais o chocolate que ele causa isso, porque dentro do cacau a gente tem um aminoácido chamado triptofano. Então, quando você consome o chocolate, ele tem o açúcar, que é prazeroso, mas o cacau, aumentando, com esse triptofano, ele aumenta a produção da serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, você vê que ele tem ação dos dois lados, tanto do açúcar quanto desse aminoácido que tem no cacau. Então, ele te dá uma sensação de relaxamento, de paz. Por isso que acaba sendo um alimento assim tão encantador no mundo. Mas e por que ele nos deixa mais ansiosos? Como que ele metaboliza? O que ele gera para que a gente se torne mais ansioso, enfim? Então, quando você consome uma carga grande de açúcar, não estou dizendo que você foi lá e comeu uma maçã que vai gerar alguma consequência. Então, quando você consumiu uma barra inteira de chocolate, você comeu um pedaço grande de bolo, um pedaço grande de pudim, imediatamente o açúcar, essa glicose, esse açúcar no sangue subindo, ele te dá energia, ele te dá disposição, a felicidade, o bem-estar. Mas da mesma maneira que essa glicose sobe, o nosso pâncreas é acionado e fala assim, opa, tem muito açúcar aí, eu tenho que produzir o hormônio insulina para baixar essa glicose.
E aí, da mesma maneira que a glicose subiu rápido, essa insulina em excesso baixa a glicose demais e aí ele acaba com a tua energia. Então, da mesma forma que ele te deixa feliz, daqui a pouco ele te dá o baque e te cai. Por isso é que você vê as pessoas não parando o consumo, porque dá energia, quando cai ela vai lá e consome de novo mais. Isso a gente vê muito no estudante. Eu estou entediado aqui estudando o dia inteiro sozinho, dentro de casa, principalmente quem estuda online, coloca o docinho do lado e vai consumindo, só que aí fica nesse ciclo. Ele fica num ciclo o tempo todo dessa questão do rebote, dá energia, rouba energia, dá energia, rouba energia. Então, o ideal para você poder ter um bom funcionamento cerebral seria você consumir um carboidrato de qualidade, não ter medo de comer o carboidrato, que é um dos nutrientes importantíssimos para a energia cerebral, mas a gente está falando em carboidrato de qualidade. E o que seria esse carboidrato de qualidade? Explica, então, que talvez as pessoas não saibam. Se a gente for pensar em questão de comida, a gente tem lá o arroz, a batata, o aipim, o inhame, um feijão. O pãozinho. Depende da qualidade do pão. Então, a gente tem hoje muitos pães industrializados, então tudo vai sempre... A palavrinha mágica do nutricionista é depende. Então, depende. Como você acabou de mostrar, um produto de qualidade, um produto congelado que traz a praticidade, isso é importante para quem não tem tempo, para quem tem pressa. Hoje a gente tem essas opções. Só que, Lília, mas para o lanche da tarde eu não quero comer arroz e feijão. Mas eu posso comer uma fruta, eu posso comer um aipim cozido, porque as pessoas associam muito, às vezes, o aipim, a batata doce, o inhame, o cuscuz de milho, muito à refeição de almoço e jantar. Mas isso pode ser um lanche, como antigamente existia muito o mito do ovo. O ovo só era usado em almoço e jantar. E principalmente, eu estou sem paciência de fazer um jantar para mim, eu vou lá e faço um omelete. Hoje a gente já vê as pessoas consumindo ovo no café da manhã, num lanche da tarde. Eu não como de tarde e de noite nunca, eu só como ovo no café da manhã. Porque você criou o hábito. Então, antigamente, isso não era aceitado. A gente botava isso na dieta do paciente e ele não aceitava em hipótese nenhuma. Eu comia ovo no café da manhã, mas é melhor você consumir, que o ovo é uma proteína. Então, se você consome uma proteína sem o carboidrato, ele não vai te dar toda essa energia mental que a gente precisa. Então, eu posso comer o ovinho com aipim, o ovo com uma batata doce, o ovo com um pedaço de cuscuz de milho. Então, a gente tem essas possibilidades. Dá para fazer até docinho. Dá para fazer muita coisa. Bater uma mandioquinha ali, colocar uma proteína. Dá para fazer muita coisa, que o pessoal ainda não sabe, mas a gente está no caminho de mostrar para todo mundo. Está melhorando. Você falou do docinho. Vamos falar assim sobre escovar os dentes. Você sabe dos benefícios e dos malefícios dos cremes dentais e dos gel dentais, dos gel orais, né? E a gente tem aqui mais um patrocinador, mais um parceiro que colabora para a nutrição do nosso corpo, que é Desplaque. Peraí que tá tudo preso aqui. Aqui, peguei. Ó, Desplaque é o que deixa o nosso smile mais lindo. Desplaque é um gel oral premium que é 77% natural, composto por calêndula, cranberry, própolis, chá verde, aloe vera. E você pode ingerir. Diferente dos gels dentais, será que eu tô falando certo? Gels dentais convencionais, Desplaque você pode usar no seu mordedor, você pode se esquecer de escovar os dentes, levar no carro, escovar, enxaguar e engolir. Ele não faz mal para o seu organismo. Se você quiser saber, conhecer mais sobre Desplaque, é só passar o seu celular neste QR Code. Palmas para Desplaque! Vamos lá. Lília, a gente falou de comidinha, falou de pasta de dente, mas eu queria te fazer uma pergunta antes da gente trocar um pouco do tema, que é possível cuidar da saúde mental somente com alimentação? Num sentido não tão sério, né? Vamos falar no sentido mais superficial, ansiedade, não doenças, né? Mas questões do dia a dia que a gente consegue adaptar? Então, é possível, a questão é, você está pronta para esse tipo de mudança?
Porque para você fazer uma alimentação de qualidade, porque já que o foco é toda a questão intestinal e a produção dos neurotransmissores, eu preciso de uma qualidade muito grande da alimentação. Então, por mais que às vezes a gente consuma frutas, legumes, verduras, qual é a qualidade, qual é a quantidade de agrotóxico e pesticida que hoje tem nesses alimentos? Então, a gente consegue fazer uma grande mudança. Só que quando a gente associa a suplementação, a gente consegue deixar essa vida moderna mais tranquila, porque a grande questão é, minha mente já não está funcionando como eu gostaria, eu estou iniciando um tratamento para cuidar da minha mente. E aí a gente radicalizar a alimentação é complicado, porque a comida ela traz prazer para a gente. Então, por isso que a gente associa muito a alimentação à suplementação, porque eu vou conseguir atingir tudo o que eu preciso? Essa é a grande dificuldade da vida moderna. Não que seja impossível, a questão é como é que eu estou nesse momento, como é que eu estou mentalmente preparado para começar. Então, quando eu começo um tratamento nutricional para a parte mental, né, para essa parte de psiquiatria nutricional, eu pergunto, o que você busca agora? Você quer fazer grandes mudanças ou não? Essa é a grande questão. Não, Lilian, eu ainda não estou 100% preparado para isso. Então, a gente consegue ter suplementação para cuidar da flora intestinal, para melhorar a qualidade. Às vezes não consegue vamos falar, por exemplo, vitamina D. Uma vitamina que hoje a gente tem dificuldade de ter a dosagem que a gente precisa por falta da exposição solar, a gente trabalha muito lugar fechado. Então, a gente consegue sim fazer só pela boca, mas com a suplementação, a gente consegue dar uma potencializada. Então, vamos trocar. Agora eu quero saber de você. Quais são os suplementos ideais para que a gente, vamos lá, a partir de uma certa idade, onde a gente começa a ter essa deficiência, aí você me diz essa idade, qual que é as suplementações básicas para que a gente consiga manter uma qualidade de saúde física, mental e também espiritual, porque a gente precisa estar feliz para a gente alimentar nosso espírito, não é? Exatamente. Assim, se a gente for pensar como um todo, né? Eu acho que todo nutricionista vai pensar que a gente precisa de todos os nutrientes, mas vamos falar dos principais, né? Então vamos aproveitar que eu estava falando agora da vitamina D. A vitamina D ela tem uma função pró-hormônio, na verdade, ela não é simplesmente uma vitamina, então não se falava dela no passado porque não se tinha necessidade. Porém, hoje a gente tem a dificuldade de conseguir isso pela suplementação, sem a suplementação. Então, a vitamina D, principalmente para mulher, para tratamento hormonal, a gente precisa de uma dosagem um pouquinho mais alta, dependendo do objetivo do tratamento. Então, se eu estou numa fase de menopausa, se eu estou grávida, se eu estou fazendo um tratamento de fertilidade, a gente precisa dessa taxa um pouco mais aumentada, normalmente entre 40 e 60 no exame de sangue, para ter essa função pró-hormônio. Para uma atividade física, para um ganho de massa muscular, uma hipertrofia, a gente também precisa dela mais alta. Só que a absorção, como eu estava falando, ela é no intestino. Então, como é que está a qualidade da sua alimentação? Então, a gente pode pensar num outro tipo de suplemento, que é o que eu preciso para cuidar da minha flora intestinal. Em alguns casos, a gente suplementa a glutamina, dependendo da necessidade. Em outros casos, a gente usa os probióticos, que são os conjuntos dos lactobacilos, né, que a gente tem hoje. Até produtos naturais, alimentos, hoje a gente tem iogurtes que já vem com quantidade de lactobacilo natural da fermentação do próprio leite. Né? É kefir. Kefir. Isso, que tem como preparar em casa. Desculpa, não dá para tomar kefir. Mas a gente já tem marcas até de iogurtes sem ser kefir e que já tem uma quantidade de fermentação do leite que produz os lactobacilos, mas com sabor agradável. Porque eu já tentei kefir não dá, é bem complicado. Mas acredito que em breve vai ter um kefir gostoso por aí, já né? tem marca já comprada pronta.
pronta já, de kefir já com Que sabor dá pra ir. agradável já. Que nem kombucha, kefir. Isso. São coisas que eu sei o quanto faz bem, mas ainda não consegui Mas, por trazer exemplo, para minha rotina. a kombucha ou kombucha, né, como alguns falam, né, dependendo de como você está começando a sua alimentação, se você faz uso, você pode ter uma fermentação e ter muitos gases. Então, tem hora certa de usar. E isso acaba sendo muito individual. Você já vem de um cuidado nutricional, é uma realidade. Agora, e aquele paciente que chega com alimentação completamente desregulada? Se ele entrar de cara com um probiótico, ele vai ter muita distensão abdominal, muitos gases, que a gente fala, que não é nada agradável isso. É. Você, nas tuas redes, você fala muito sobre cura através do prato, que as curas iniciam através do prato. Conta um pouco dessa sua intenção em dizer isso pra gente. Por que a nossa cura tá no prato? Assim, é encantador a gente ver, acompanhar a mudança de um paciente em que ele chega com alterações de exames assim absurdas. Posso te falar principalmente com a questão dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, que é uma outra especialidade que eu tenho, de ver o paciente chegando com tanta alteração e você vê uma mudança de vida. Então, você pode às vezes escutar aquele paciente que no primeiro dia pós-cirúrgico, segundo, eu me arrependia, para que eu fiz isso? E depois, conforme vai vendo os benefícios, as mudanças, e vendo que ele pode comer, que a gente fala comida de verdade, que é essa questão de que eu posso me curar através de um prato de comida, em de que eu tinha um pré-diabetes, uma resistência à insulina, uma hipertensão, uma endometriose absurda. Então, a gente vê a melhora, o paciente a cada consulta chegando e falando, eu não sinto mais essa dor, eu não sinto mais essa cólica, eu tenho mais disposição, eu agora tenho humor, eu tenho felicidade. É isso que a gente quer através da nutrição. Não é uma mudança absoluta, não é uma restrição absoluta, mas que você tenha muito mais qualidade. Eu falo sempre essa frase para os meus pacientes. Eu quero que você faça mais o certo e o pouco errado. E não 100% certo e daqui a pouco 100% errado. Dali você começa, você pode não curar todas as doenças, mas você consegue ajudar no tratamento dessas doenças. Essa é a grande questão do poder da comida na vida de todo mundo. Isso não só de quem está em tratamento. Então, aquela alimentação, ela pode te matar ou ela pode te salvar. Essa é a habilidade que a gente tem através da comida. A gente percebe que hoje a consciência, ela traz pra gente, não só, né, na comida, mas em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente faz com consciência é completamente diferente. A reeducação alimentar é algo que é muito profundo. Eu vejo muitas pessoas, sou uma referência nesse sentido, então tem muitas pessoas que me perguntam, 42 anos, mas você tem esse corpo, mas você faz dieta? Cara, eu não faço dieta, eu respeito a comida e respeito o meu corpo. Eu acho que é muita consciência que falta, às vezes, para as pessoas, Mas olha a frase, você faz dieta. Todo mundo faz dieta. Todo Agora mundo a gente come. aprendeu que dieta todo mundo já faz. Exatamente. Então, assim, existe muito essa questão do o que você faz de diferente para você ser assim. Então, a gente na faixa dos 40, né? Eu estou com 45 já. Estamos na mesma. Então, assim, a gente consegue hoje ter uma consciência maior. Se a gente olhar fotos de mulheres no passado, né? Com 40 e poucos anos, a gente que já via pareciam 60 na nossa época 60, de hoje. 70, porque não tinham esse cuidado que hoje a gente tem, que é a prevenção das doenças. Então, é não esperar o problema aparecer, não esperar sentir dor para depois você pedir ajuda. Isso está mudando também. Então, no passado, eu recebi os pacientes já completamente descompensados. Hoje, a gente vê o paciente, olha, o meu exame já apareceu aqui um pré-diabetes e eu não quero esperar chegar ao ponto de estar diabético. E a gente consegue reverter esse quadro e a pessoa aprende em que ela pode ir a uma festa e que ela pode consumir algo que seja fora da qualidade e que não seja uma frequência diária. E qual é o prazer que eu quero? Ter saúde, me sentir bem, ter disposição.
E eu acredito sempre que as pessoas às vezes banalizam muito a estética, mas eu acho que quando você não se sente bem com o seu corpo, você mexe com a sua saúde mental. Então a gente não quer nem o excesso do cuidado da estética, que isso atrapalhe a sua vida, mas isso é importante sim para você se sentir bem para o mundo, para você sentir que você está bem. E foi o que a gente estava falando, né? A estética, ela é o brinde. Ela é o brinde da qualidade da sua vida. Então, quando o paciente ele começa a ver essa mudança e se sentir bem, olha, Lili, eu estou mais feliz, eu coloco a roupa que cai bem, eu tenho essa disposição, eu consigo sair, automaticamente, qual é a prioridade da vida? É só o prazer da comida? Então ele começa a reverter esse quadro e começa a procurar outras prioridades, outros prazeres, e aquele prazer da comida começa a ser o de vez em quando, ser mais no social. Ótimo. Antes de entrar no assunto da comida que não é boa, queria que você deixasse uma dica pra gente sobre. Eu vou forçar, você não disse, mas eu vou forçar. Uma dica para as mulheres, por exemplo, da nossa idade. Quais são os suplementos fundamentais necessários? De uma forma natural. Uhum. Óleo de peixe, creatina, fala-se muito da necessidade da creatina e do poder da creatina na nossa faixa etária, mas também que jovens já podem usar para trabalhar isso. Me fala sobre. Vai, eu quero 4. Vamos falar 4. Primeiro eu vou te falar coenzima Q10. Nós produzimos, né, nós nascemos com uma quantidade de coenzima Q10, mas com a idade a gente vai diminuindo essa produção. E a baixa da coenzima Q10, ela acaba não te dando tanta energia, que a gente já começa com a idade a diminuir essa produção de energia. Mas voltando sempre à questão do intestino, né? Eu estou com uma boa flora intestinal, senão não adianta Vamos lá, suplementar. vamos voltar. Peraí, não estraga o que eu te perguntei, doutora. Ela não quer soltar, ela vai soltar. Vou falar agora o segundo, vou falar o segundo. Não, vamos lá, de novo. 4 Isso. suplementos necessários para uma mulher de 40. Vamos lá. Coenzima Q10. Boa. Ômega 3 com fator anti-inflamatório e antioxidante. Então, quando a gente pensa na composição do ômega, não é qualquer ômega 3. Boa. Quando a gente fala em óleo de peixe. Não é qualquer um. Chegar lá na farmácia, peguei esse aqui. Não. Então, assim, dicas que eu acho que a gente tem que dar para as pessoas entenderem. Frasco do ômega 3 não pode ser transparente. Olha. Porque a claridade oxida esse ômega 3. Segundo ponto na compra de um ômega 3, se esse ômega 3 tem um selo de certificação que não é contaminado de metal pesado, por causa de contaminação do mar, principalmente de mercúrio, e o mercúrio em excesso no nosso organismo dá alteração neurológica, dá uma fadiga extrema, alteração hormonal, baixa de fertilidade. Então, você pode estar usando um suplemento que você quer ajuda e que pode te prejudicar. E todo o ômega 3 ele é formado, né, do óleo do peixe de 2 substâncias, de 2 ácidos graxos que são o EPA e o DHA. Então, normalmente, a combinação entre EPA e DHA para ter questão anti-inflamatória e antioxidante para essa idade da mulher seria próximo de 1.000 miligramas, 900, 1.000 miligramas. Então, dependendo da marca que você vai procurar, você tem que virar na tabelinha nutricional e olhar lá atrás e falar assim, essa marca aqui, ela me diz que em 2 cápsulas só tem 300 miligramas, sai fora. Então, já tira essa marca. Então, cuidado com o que você vai comprar. Então, falamos de coenzima Q10, falamos de ômega 3. Vamos falar da creatina, que existia um pânico no uso da creatina, as pessoas tinham medo, a gente prescrevia, o paciente voltava e falava, vou te contar aqui, eu tive medo, eu acho que vai dar problema renal. Então, se a pessoa já tem problema renal, ela não pode consumir, em alguns casos, uma grande quantidade de proteína, seja pela alimentação ou pela suplementação. Mas hoje a gente já tem estudos avançados dos efeitos da creatina, principalmente com a idade, que a gente vai com a mudança hormonal perdendo massa muscular com muito mais facilidade, e a gente já tem estudos da creatina para a questão mental, principalmente para a fase de demência, sendo que na última semana já tem novos estudos de novas formas de suplementar a creatina para o cérebro, ainda é estudo,
mas eles não sabem se a possibilidade de usar uma creatina nasal, em spray nasal, se ela Uau! faria mais efeito para o cérebro do que o consumir, o absorver. Então, olha só em que ponto a Incrível! gente se E encontra. os estudos da creatina avançaram muito Muito. rápido. Só É. nesse ano, a gente começou nosso podcast exatamente 1 ano atrás, a gente vai fazer 1 ano de vida agora dia 17, e eu recebi uma nutricionista na época que a gente estava começando a dissertar sobre a creatina. Em 1 ano, os estudos e os efeitos que nós descobrimos sobre ela é surreal. Mas eu posso te falar assim, como eu sou da área de psiquiatria nutricional, a gente já vê isso já tem uns 6, 7 anos já mas pra eu mente. não vejo estudo, eu vejo quando chega no jornal, né? Vocês têm Mas esse você vê quanto acesso. tempo demorou para poder essa informação cair para a população e as pessoas aceitarem mais. Também é algo sério, vamos combinar, porque a gente consegue comprar hoje creatina na farmácia. Sem receita. Sem Alguns receita. mercados vendendo já Exato. agora. Então é muito importante a gente ter também. Eu acho interessante, acho bonito até esse cuidado antes de liberar algumas informações, porque tudo bem, foi estudado, foi aprovado, mas até chegar na gente o negócio demora e a gente também nem sempre entende como tem que ser entendido, né? Tem isso também. Exato, é. E aí a gente pode falar também agora como um quarto suplemento, a vitamina D, que a gente acabou de falar, que a gente precisa dessa dosagem mais aumentada, de acordo até com a última diretriz europeia, perto da faixa de 40, 60, pela questão da conversão hormonal mesmo que a gente precisa. E eu acho que, por último, a gente sempre pensar em suplementos que aí eu posso falar não só de um, né? Que você me pediu 5, mas eu vou até te falar mais do que 5, né? Gosto. A gente pensa sempre em questão mais antioxidante, anti-inflamatória. Então, a gente pode falar da cúrcuma, a gente pode falar de um própolis. Hoje a gente já tem opções de suplementos de própolis bons em cápsulas. Eu tomo própolis verde em cápsula, cúrcuma também em cápsula. E você sabe que existem vários tipos de própolis, né? Vermelho, verde, amarelo. Normalmente o que tem fator mais anti-inflamatório e antioxidante é o vermelho. Eu não conhecia, para mim era o verde. E é difícil da gente conseguir. Então, hoje a gente vê o verde com mais facilidade. Mas, Lília, como é que eu compro, que nem a história do ômega 3, como é que eu compro uma boa marca de um própolis? Porque eu não gosto da gotinha, o gosto residual não é muito bom. Olhar também na parte de trás do rótulo a quantidade de compostos fenólicos. São as substâncias que geram esse efeito anti-inflamatório. Então, seria em torno de pelo menos 10 miligramas de compostos fenólicos dentro daquela marca de própolis para poder ter esse efeito. E na questão da cúrcuma, que a gente tem o tempero, né, mas a substância que tem um efeito anti-inflamatório seria dentro da curcumina, a gente tem os curcuminoides, seria em torno de 100 a 130 miligramas para a gente ter o efeito. Mas falamos em suplementos, mas podemos também falar em alimentos, nas nossas frutas vermelhas, arroxeadas. Então, morango, uva roxa, cereja, que nem sempre a gente tem aqui no Brasil, cranberry a gente quase não tem aqui, mas o nosso morango está até numa época boa aí da gente conseguir comprar, então a gente pode tentar fazer a associação dos alimentos com os suplementos. E todos esses vermelhos que você disse, são frutas vermelhas que são antioxidantes, Isso, exatamente. Que elas são avermelhadas e arroxeadas. São as que têm os mais... Burberry, cranberry, todas essas frutinhas pequenininhas e muito gostosas. Que aí a gente acabou de falar há pouco tempo de questão de lanche. É uma opção que você pode usar como um lanchinho que também te gera energia, porque fruta é um carboidrato de qualidade. Então, as pessoas ficam presas muito a comprar as frutas de sempre, né? Banana, maçã, pera, são saborosas, são práticas, mas e a monotonia alimentar, de você ter aquela repetição o tempo todo das mesmas frutas? Por isso que às vezes a gente abre e fecha a geladeira, abre e fecha o armário e fala assim, ai, não era isso que eu queria comer. Não encontrei o que eu quero comer ainda. Acontece, né? Agora, eu pedi essas dicas porque eu quero fazer uma outra pergunta bem furreca, mas eu acho que é necessária. Você me disse que é importante a gente, né, comer para que ajude a nossa saúde de forma geral.
Embutidos. Todo mundo fala que é uma grande porcaria, que a gente tem que passar longe de embutidos. Eu vim de uma família muçulmana, então na minha casa, carne era só de bicho morrido, não era nem de bicho matado. Eu cresci sem saber o que era o gosto de carne de porco, presunto, essas coisas, porque na minha família a gente não tinha esse hábito. Mas eu sempre tive muita vontade, às vezes eu sentia o cheirinho da linguiça frita da casa da vizinha, eu falava, queria tanto comer isso, mas minha mãe não fazia. Hoje eu me sinto, graças a Deus, muito feliz de não ter me habituado a comer isso. Me conta um pouquinho sobre os embutidos e o quão mal ele faz para o nosso organismo. E eu vim de uma família oposta, uma família portuguesa, em que os embutidos, eles reinam, né? Principalmente salpicão, que não é essa questão de salpicão que as pessoas comem com frango, é um embutido, copa, linguiças. A questão é como ele foi preparado. Então, existe uma grande diferença lá do meu avô em Portugal, em que ele matava o bicho, ele preparava aquele embutido dentro de casa de uma forma natural. Mas hoje aqui, o que a gente tem à venda dos que são prontos, que a gente compra, né, de mercado, padaria, eles têm uma quantidade muito grande de substâncias em que a gente tem estudos até para possibilidade de efeito cancerígeno. Então, não estou dizendo que a gente tem uma proibição porque você domingo saiu para tomar um café da manhã num lugar diferente e você comeu um presunto naquele café da manhã. Não é esse um dia com uma fatia que vai tirar alguma consequência. O problema é você ter isso dentro de casa e todos os dias de manhã eu usei 2 fatias, à tarde mais 2 fatias, aí quando você vai ver no final de um mês quantas fatias de algum embutido você acabou usando, não é uma linguiça numa feijoada. Ou todos os dias diferentes também, porque não dá preso só o presunto. O organismo ele não sabe disso. Salsicha, presunto, linguiça, é tudo a mesma coisa. Exatamente. E aí acaba que todos os dias, assim, segunda comeu um peito de peru, terça tinha uma linguiça dentro do feijão, não só num lanchinho. Então, o problema de tudo isso na alimentação é sempre a frequência. É sempre você saber ter escolhas. Essa semana, eu sei que eu já tenho um casamento na sexta para ir, e no domingo eu vou fazer esse café da manhã na rua e quero comer um embutido, então eu tenho que reservar mais para essas comemorações. Então eu não preciso deixar de participar, eu não preciso deixar de comer algo que me dê prazer, como eu que fui educada desde criança a ter isso dentro de casa. Hoje isso já não existe, porque a gente já sabe a qualidade, mas existe toda uma preocupação dessa frequência que hoje as pessoas têm. Você traz pra gente algo que eu não imagino como, estou muito curiosa em saber, mas como a espiritualidade pode potencializar os resultados no nosso tratamento nutricional. Como que você traz para a nutrição a espiritualidade para os teus pacientes? Nosso podcast, acho que você ouviu na abertura, é o podcast que conecta corpo, mente e espírito. Para nós, do Smile Talks, essa tríade ela é fundamental para que a gente tenha bem-estar de forma geral. Agora, as pessoas às vezes não associam espiritualidade e alimentação. O que tem a ver uma coisa com a outra? Me conta como você traz isso para o prato dos teus pacientes, que eu quero saber, estou curiosa. Então, o paciente ele precisa, assim, normalmente cada paciente chega com um determinado tipo de religião e isso precisa ser respeitado. Mas principalmente quando existe alguma doença, algum cuidado, eu acho que a fé ela acaba sendo de extrema importância. Então, voltando para a questão mental, a gente tem que entender que a cabeça precisa estar boa para aquele tipo de tratamento. Então, você se agarrar à sua fé, à sua religião, ela vai fazer uma diferença muito grande para que aquilo ali te gere forças para o seu tratamento. E isso a gente não está falando simplesmente, Lilian, uma pessoa num tratamento oncológico, isso em todo tipo de tratamento, que às vezes a gente se preocupa com determinados tipos de doenças, em que a gente tem um medo mesmo, Lilian, será que eu vou morrer? Será que eu vou ter algo mais grave? Mas em todo tratamento, até num simples emagrecimento, se você não tem fé em você, como é que você vai levar aquilo adiante? Então, acho que é o início sempre de todo o tratamento.
Muito bom. Existe algum alimento, é uma pergunta abusada, existe algum alimento que nutre o corpo, cuida da mente e eleva o espírito? Existe algo que a gente coma e que a gente consiga sentir essa tríade, esses 3 sentidos aflorados? Eu acho que aí vai depender do prazer individual. Tá. Porque, assim, o que pode ser muito Gostoso pra gostoso... você não é pra mim. Exatamente. Então, você pode chegar para mim e falar, Mas não Lilian... existe um alimento que você vê que ninguém diz não pra ele? A não ser que ele não possa? Não existe um alimento que eu possa te dizer que 100% gosta. Então, Lília, todo mundo gosta de arroz. Não, eu tenho pacientes que não suportam arroz. Ai, todo mundo ama chocolate, que dá esse prazer, dá esse Mas bem-estar. aí ele não nutre o corpo. Não vai nutrir. Se for em pequena quantidade Ou se e for um mais cacau amargo, 99%. você chegar a esse ponto de 99% que não é tão saboroso, mas nem todo mundo gosta. Eu tenho pacientes que gostam muito mais de alimentos salgados do que doces. Então, assim, eu não vejo que exista um único alimento. Eu acho que existe o seu alimento, o seu queridinho, e que mesmo que ele possa ser fora da qualidade, mas se ele for em pequena quantidade e te der tanto esse efeito mental, essa questão espiritual... Se for a hora certa de consumir. Eu acho que vale a pena. Gostei. Tipo, eu não gosto de chocolate. Eu gosto muito de doce. Então, se você me dá uma barra de chocolate e uma cocada, eu vou pra cocada. Se me dá uma barra de chocolate e um quindim, eu vou pro quindim. E uma das maneiras que eu comecei a tirar o doce da noite é comer o doce de manhã. Trocou o horário. Troquei o horário. Eu tenho meu momento de devocional, então eu fico um tempo em jejum, tomando meu cafezinho, mas eu deixo de noite pra comer de manhã. Eu não vou comer agora antes de dormir, eu vou deixar ele lá na geladeira, eu vou comer de manhã. Só que de manhã você não tem tanta vontade, então um pouquinho que você come... Ai, que delícia. E ele não precisa de ele grande rende 4 dias, o quindim Uma na maravilha. É um truque. Você que tá em casa, experimenta. Pode contar pra eles. Tem outra coisa também. Tudo que você come de manhã, você perde durante o dia, tá, meu amor? Então, se quiser, pode me beliscar. Se quiser comer uma bela de uma fatia de bolo de manhã, pode comer, que até o final do dia você metabolizou e perdeu. Isso é um truquezinho que eu uso na minha cabeça. Que tudo é a mente. Assim, a gente tem hoje comprovação científica, né, que o cérebro ele começa a fazer mudanças comportamentais em 21 dias. Sim. Então, 3 semanas de repetição, ele vai começar a entender assim, o que é isso que ela está fazendo todo dia? Mas ele bate o martelo mais ou menos depois de 1 ano de repetição. Então, por isso que quando você começou a fazer esse condicionamento de troca de horário, ele parou de te pedir naquele. Nos primeiros dias pede mais, e aí você faz um dia sim, um dia não. Então, quando a gente fala em mudança comportamental, não é da noite para o dia, não é do domingo para a segunda, que segunda é o dia mundial da dieta, que as pessoas acabam denominando, que elas precisam fazer grandes mudanças. Ensine ao seu cérebro, ele entende. O que você dá para ele é o que ele vai responder. Uma dica para quem quer começar a tentar fazer essa reeducação alimentar em casa. Você disse aí dos 21 dias, existe algum esqueminha, um tempo, algo que você possa mudar na sua rotina para você começar a entender e equilibrar o alimento na tua vida? Primeiro passo é você ter os alimentos dentro de casa. Porque se você não tem, você vai recorrer ao lanche, ao delivery. Então, você precisa ter um pouco de variedade, porque quando a alimentação ela é repetitiva, da onde você vai tirar prazeres? E aí você tenta tirar o prazer desses alimentos extras. Então, você tendo outros alimentos para variar, essa já é a primeira questão. Segundo, não deixar chegar ao ponto de ter uma fome extrema. Então, o corpo da gente ele é muito inteligente, ele manda sinais e sintomas para ir avisando. Então, quando a gente começa a ficar com fome, já dá aquele vaziozinho no estômago, aquele buraquinho. Não deixa passar desse ponto. Quando passa desse ponto, que a barriga já começa a roncar, é muito mais difícil de você se controlar. Porque o corpo fisiologicamente ele já vai chegar para você e vai falar assim, preciso muito de combustível aqui dentro.
Então, se você ainda não está com a cabeça já organizada para isso, você se descompensa um pouco mais. Acho que terceiro ponto é, se você passa o dia na rua e não tem como ter esses acessos em casa, é você levar alguns lanches na sua bolsa para você poder consumir nesses intervalos. Isso é importantíssimo. E outro ponto é a água. Que você não tomou nenhuma xícara agora. Porque no início eu já bebi, porque eu já cheguei bebendo hoje, vou até beber agora. Tomou bronca da apresentadora. Eu amo Vou água. aproveitar. Lilian, eu amo água. As meninas sabem, né? Eu fico doida se não ter a garrafa de água do meu lado. Eu amo, amo, amo água. Água é muito Mas bom. você já viu que quando fica ao lado, te estimula um pouco mais a beber, porque já está aqui. Obviamente. Só que para quem não tem o hábito de beber, quem não ama a água, que nem todo mundo ama a água dessa forma, a gente sempre orienta a beber em pequenos goles várias vezes ao dia, porque aí não vai enjoar, não vai se sentir mal. Não fica cheio. Isso, de nós duas que amamos beber, então, eu não bebi, porque antes de chegar eu bebi uma garrafa inteira de água, então eu já estou hidratada até agora. Mas, às vezes, a desidratação pode te dar uma falsa sensação de fome, então isso te descompensa. A desidratação te rouba energia, o corpo poupa energia. Então, principalmente para a mente, você acaba ficando, que a gente fala, mais letárgico, mais cansado. Outro ponto, desidratou, dor de cabeça. Então, eu vejo muitas pessoas usando medicamento para dor de cabeça. Cafeína. Por que eu estou com dor de cabeça? Eu tenho que descobrir a causa. Pode ter uma enxaqueca, pode realmente ter a doença. Ou fala que é a falta do cafezinho. Ai, não tomei um cafezinho hoje, mas você tomou água? Porque a cafeína em excesso rouba a água do corpo. Então, quanto mais café você bebe, mais água você precisa beber. Mais dor você tem, mais você acha que é o café. E aí, de novo, fica o ciclo vicioso ali. É isso que acaba acontecendo. Doutora, se você pudesse dar um conselho para quem está lutando contra a ansiedade e contra a compulsão alimentar, qual seria? Seria começar comendo comida de verdade, começar saindo um pouco dos alimentos industrializados, voltar para o básico. Arroz, feijão e ovo é sensacional e as pessoas deixam de lado esse tipo de comida. Incluir um pouco mais as frutas, mas quando existe algo um pouco mais grave, se puder procurar um tratamento individualizado, seria mais importante. E também associar a atividade física, porque a gente consegue ter a produção maior, que a gente falou da serotonina, que é o hormônio do prazer, e aí ajuda nesse tratamento. Já coloca aí o GC com o nome da doutora, porque quando você precisar de uma ajuda, é para a doutora Lilian que você vai procurar, é para ela que você vai ligar no Instagram. Esse é o Instagram dela. No Instagram tem link com todas as informações, conseguem te achar lá. Tem todas as informações, pode me mandar mensagem que eu respondo, e eu tento todos os dias colocar uma dica de uma área diferente da nutrição, para que isso possa atingir um público maior e não só a questão do tratamento individualizado. Assim, eu espero que às vezes com essas dicas que a gente tenta dar, às vezes é difícil a gente conseguir detalhar muito, porque é muito individual o tratamento nutricional, mas acho que sempre dá para todas as pessoas pegarem algo de importante. Para dar o primeiro passo, né? Já sentiu que é bom e depois ser cuidadinha pela Nutri, porque eu vou te falar, depois que você arrumar a sua Nutri, você nunca mais vai soltar da mão dela. Faz uma grande diferença na nossa vida. Se você precisa de um acompanhamento, eu te indico, procure uma Nutri, um endócrino, procure alguém que possa te auxiliar e principalmente trazer mais clareza com relação a você e ao alimento que está no seu prato. Doutora, a gente está indo para o final do nosso programa. Eu tenho 2 quadros agora, mas antes de começar e de chamar o quadro, eu queria saber se você quiser deixar algum recado para o nosso público, fica à vontade. Todo mundo precisa cuidar um pouco da alimentação, precisa, o que você acabou de falar, né, que é o começar aos poucos. Então, não tente fazer mudanças bruscas, porque isso não é sustentável na vida de ninguém. Então, não fique esperando o dia de amanhã. Escutou hoje esse podcast, já começa a hidratação, já começa comprando alimento para dentro de casa, já pega as dicas dos suplementos que a gente acabou de falar aqui. Eu acho que esse é o primeiro passo para que você possa ter qualidade de vida. Muito bem. E agora a gente vai para o
penúltimo quadro do programa, que é sorriso, saúde e sucesso sempre. Vamos lá. Doutora, é o seguinte, esse aqui é o slogan do nosso programa, em palavras pontuais. O que significa para a doutora Lilian a palavra sorrisos? A felicidade de você estar bem. E o que significa para você saúde? Alimento de verdade. O que significa para você sucesso? Ser feliz. E o que significa para você sempre? Sempre estar em cuidado com a sua saúde. Muito bem! Parabéns para as definições da doutora Lilian. E agora a gente vai chamar o nosso penúltimo quadro, que é De Frente com Seu Smile. A piscadinha? Aê! Foi na hora, errou! Doutora, é o seguinte. Esse aqui é o espelho da verdade, é o espelho do agora. É o espelho do Smile Movement. Eu quero que você olhe para o espelho, esqueça que a gente está aqui e você faça uma declaração de amor. Não para a Lilian que passou, para aquela menina que estudava, que é formada há tantos anos, que se formou numa faculdade internacional, que é muito maravilhosa, e nem para a doutora Lilian, que ainda vai estudar mais, vai ser ainda mais profissional, competente, maravilhosa. Mas para essa Lilian de hoje, para essa Lilian que chegou aqui, que está sentada aqui. Quero que você olhe nos seus olhos, nesse espelho, esqueça tudo e todos aqui e faça uma declaração de amor para você. Boa sorte. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que dar parabéns para você por essa Lilian de hoje ter chegado aonde chegou. Acho que isso é o mais importante, de ter visto essa mudança nessa área da nutrição. De ter se tornado essa pessoa que eu acho que eu sou incrível. Esse quadro é emocionante, hein? Eu choro em todos. Porque eu acho que a gente precisa se sentir bem com a gente mesmo para poder passar essas informações para as outras pessoas e deixar os outros felizes. Então, eu me dou os parabéns. Faltou uma coisa. Eu te amo. Ah, eu me amo, mãe. Muito bem. Lili, a gente já está indo para os finalmente do nosso programa. Esse aqui é um presente do Smile Talks para você. Vocês que estão acompanhando o programa, fica à vontade se quiser abrir. Você que está acompanhando o nosso programa até agora, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho. Nós temos programas todas as terças-feiras, às 19 horas, sempre com um tema especial. E nós fazemos tudo com muito amor e muito carinho para transformar você, a sua vida e a sua história. Amei o presente, vou... Gostou? Todo mundo quer desplaque. Tem cafezinho. Exato. Esse caderno aqui, Lili, eu sempre indico para os nossos convidados fazerem dele ou um caderno de agradecimento, de gratidão, ou um caderno de prosperidade. Que você escreva, que você possa compartilhar com estas folhas os teus sonhos, tudo que você tem no teu coração de gratidão e que tudo que você escrever aí se torne realidade. Amei. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço demais o convite. Foi um grande prazer tê-la. Eu acho que, assim, a gente consegue, com o podcast, passar uma informação maior, né, sobre o que a gente pode atingir dentro da área da saúde. Eu acho que isso que é o mais encantador na minha área. Conte sempre com a gente. Obrigada. A todos vocês, nosso muito obrigada. Fiquem com Deus. Fui!